Fala galera do canal Sempre Cristão, muito prazer aí, como você já conhece nosso canal. Eu sou o Christian, obrigado por estar assistindo esse vídeo. E sim, estou careca, sim, eu fiquei até bonitinho. Então eu quero te dizer, como está na descrição do vídeo, vamos comentar sobre hoje o que é os pergaminhos do Mar Morto. Como a gente tem feito essa continuidade, eu quero falar sobre os pergaminhos do Mar Morto. O que foram os pergaminhos do Mar Morto? Os pergaminhos do Mar Morto foram achados históricos, pergaminhos que foram achados em tumbas dentro de grutas no rio, que foi achado por mergulhadores e etc. Eles acharam esses pergaminhos. Olha só, documentos encontrados próximos à praia, que fica a nordeste do Mar Morto, atualmente fazendo parte do reino da Jordânia. Lá tem muitos relatos nesses que foram achados, foram estudados. Tem muitos relatos dentro desses pergaminhos, relatos de parte de Abacuque, falando de Abacuque. Quer ver? Vamos ler o comentário aqui que diz sobre ele. A inclusão desta palavra se justifica porque foram descobertos vários manuscritos nas cavernas do mesmo nome. São documentos importantes que ratificam a legitimidade dos manuscritos. Em muitas partes dos relatos bíblicos, o costume hebraico de preservar documentos sagrados em vasos escondendo-os em grutas tinha o nome hebraico de Genizá, que possibilitou o descobrimento dos denominados pergaminhos do Mar Morto, no atual território da Transjordânia, colocados com outros utensílios e escondidos em grutas. Os rolos foram descobertos em 1947, faz tempo, hein? E confirmam muitos relatos bíblicos. Assim, tem-se 8 manuscritos que deram origem às pesquisas subsequentes: o livro de Isaías, um comentário de Abacuque, um manual de disciplina, um livro de Lameque, um apócrifo que recebeu o título de Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, uma coleção de hinos semelhante aos Salmos, uma parte de Isaías, várias partes do livro de Daniel. Alguns deles datam do século II a.C. e são os mais antigos até então conhecidos. Descobertas feitas posteriormente revelam parte de rolos bem mais antigas. Hoje os especialistas continuam estudando os importantes achados, havendo grande literatura a respeito, alguns arriscando a afirmação de que os documentos pertenciam a uma antiga fraternidade iniciática, denominada essênica, muitas vezes confundida com os assideus. Alguns documentos estão no convento de São Marcos, outros na Universidade Hebraica de Jerusalém. Alguns relatos que eu ouvi falar, no caso, que eu não sei se é real, mas na internet tem muito. Você pode pesquisar aí, procurar no YouTube muitos estudiosos que tem sobre eles. E em várias partes da internet mesmo, do Google, qualquer lugar você vai achar esses manuscritos. Você vai ver imagens desses manuscritos, você vai ver o que fala. Segundo o que eu já soube, algumas notícias que eu não pesquisei, eu estou lendo aqui o dicionário bíblico. Essa guerra desses filhos da luz contra os filhos das trevas, a luz contra as trevas, é aquela luta que é descrita lá em Apocalipse, aqueles 1000 anos que teve, uma guerra de 1000 anos que Miguel jogou o Satanás de lá de cima para baixo. Então, segundo o que eu soube, o que eu não pesquisei, né? Vamos ser hipócritas, vamos falar a verdade. Eu não pesquisei isso, mas o que diz é que lá conta relatos de como foi a luta lá em cima, como foi como foi essa guerra lá em cima, como Deus mandou Satanás lá de cima, que eles foram expulsos, que como é descrito isso lá no livro de Isaías, você pode ler uma passagem lá que fala sobre a queda de um rei, o rei da Pérsia, e ele fala lá de Satanás, que ele fala que era um querubim ungido e que foi, como ele quis se exaltar, ser grande, ele perdeu, como hoje ele perde, continua perdendo a nossa vida. Mas quero te dizer, pesquisa mais aí que você vai entender melhor. É isso que eu estou te falando aqui, esse pergaminho do Mar Morto, que foi um achado incrível para a sociedade evangélica, católica, todas as denominações. Então, se você gostou desse vídeo aí,
Compartilhe aí, dá um likezinho para nós aí, nos ajude a divulgar. E mande mais notícias, mais questões que você quer ouvir. E continue assistindo os nossos próximos vídeos que estão maravilhosos e sensacionais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!